Eu sou o Calbi. Eu sou Natália. E eu sou o Pedro, e nós juntos fazemos o Canapé Podcast. Vamos embora. Mais um dia, começando aqui com os nossos agradecimentos a Deus, aos nossos amigos, parceiros, né? A nossa produção que está aqui conosco, sempre dando muito apoio, Mais né? uma vez, incentivando. Né? São surpresas, são alegrias, né? Que a gente está tendo aí praticamente em 2 meses de canapé, né, Calbi? Realmente 2 meses de canapé com muito, como diz o popular, rodando em alta, né? Estamos muito felizes com o acompanhamento de todos os nossos canapezeiros, e aproveitando para agradecer a todos que vêm participar e vêm estar conosco aqui nessa mesa, hein, Natália? Coisas que a gente só tem a agradecer, nossos queridos amigos. Continuem a se inscrever, apoiem nosso canal, pode compartilhar, tá? Compartilhar, faz aquele compartilhar que é melhor ainda para todos nós. E aí estamos crescendo, Natália. Nós já alcançamos, estamos mantendo a média dos 300 mil views em nosso canapé. Ou seja, dos 525 mil visualizações. Né? Então, estamos rodando em alta. Então, hoje, realmente, temos que agradecer a última participação que foi de Silvério Pessoa, hein, Natália? Que coisa linda foi esse episódio. Hein, Pedro? Silvério é energia sensacional. A gente só tem a agradecer a todo mundo que está em... Nós somos muito abençoados, né? Ou seja, todo mundo que está sentando aqui nessa cadeira está descendo uma mensagem, uma energia positiva, né? E eu me permito ali corrigir, não é gerando na alta, que a gente está gerando na alta. Gerando na alta. E a gente vai começar mais um canapé gerando na alta. E eu quero que você me diga quem a gente traz hoje. Olha, vou falar nesse sentido, sim, que vai ter aquela apresentação merecedora, né, do grande convidado de hoje, mas não podemos deixar de agradecer também aos nossos patrocinadores. Natália, nós temos a Duets. Patrocinadora no sentido, quando o planejamento financeiro depende de você, da sua vontade e da vontade sua de crescer. A Duets está aí para nos ajudar, não é isso, Natália? Nossa grande parceira, muito obrigada. Estamos mais com um episódio aqui com ela. Firmes e fortes. Então vamos lá, agora atendendo aqui a nossa meta de hoje, trazendo um grande nome. Nosso convidado, ele é um cineasta brasileiro, latino-americano, pode dizer isso, porque é brasileiro e latino-americano, que traz, vou até segurar aqui essa cadeira que está movimentando muito hoje, estou aqui muito apreensivo, que é uma pessoa que traz a sua bagagem, na sua história. Não sei se vai dar tempo nesse episódio, viu? Tem muita história. Tem muita história. Vai ser surpreendente, vocês vão se surpreender. Vai ser um desafio. 3 advogados tentando ser sucinto, pessoal. Muito chique. Bora. Este cineasta pernambucano, com uma trajetória marcada pela sensibilidade, coragem e resistência. Ele é um dos nomes que ajudam a consolidar o cinema latino-americano. E o mundo precisa de pessoas dessa forma, deste formato, desta coragem. Seja pela força de seus temas, seja pela estética que imprime em suas obras, seja pela forma e que dá voz aos seus personagens, às vezes invisibilizados também. O trabalho dele vai muito além das telas. É também um ato político e cultural. É com muita alegria e com muita honra que recebemos aqui no podcast, Canapé Podcast, Cleonildo Cruz. Boa, Cleonildo, vem pra cá! Obrigado. Bem-vindo, meu irmão. Agradeço. Quero me colocar já como um canapezeiro. Natália, Pedro e Calbi. Deixa eu sentar, deixa eu pegar só as coisas aqui. Esqueci. Vamos fazer aqui um filme canapé. Bora fazer. Leonildo, é muita satisfação nossa, né, ter essa honra de desfrutar aqui desse tempinho, né? Mas que eu tenho certeza que vai entrar nas residências, nos ouvidos de muita gente nesse país, né, nesse nosso continente.
né? Eu confesso que até a gente fica emocionado quando a gente sempre tem um convidado de peso, né? Principalmente pelo que você representa, pelo estado de onde você é. Então é com muita honra, muita alegria, né, que a gente lhe recebe, quer que você fique em casa, né? Aqui a casa é sua. E seja muito bem-vindo. Cleonildo Cruz. Prazer. Calbi, Natália e Pedro, Canapé Podcast. De Pernambuco para a América Latina. Exatamente. Vamos contar um pouco. As suas obras imprimem uma realidade que o nosso povo precisa saber. Às vezes, que se torna mais do que necessária. É o reescrever de nossa história. Tê-lo conosco é um pouquinho disso. Fala um pouquinho da tua obra. Me fala um pouquinho do que resume inicialmente nosso querido Cleonildo. Cleonildo Cruz. Uma pessoa que tem 51 anos de idade. Estou dando graças a Deus porque esse mês agora, Calbi, Natália e Pedro, vai relembrar um ano que eu infartei. Dia 29 fiz um procedimento. Agradecer a Deus pela vida, estou vivo e pronto para desenvolver os projetos que falam de sensibilidade, compromisso e resistência do povo latino-americano. Agradeço, Calbi, Natália e Pedro, essa introdução que vocês fizeram de mim e expressa muito bem quem eu sou. Eu sou uma pessoa compromissada com a cidadania, com os direitos humanos e com o nosso povo latino-americano. E quem é Cleonildo? Um cidadão do mundo, com compromisso com a democracia na América Latina. Esse é Cleonildo Cruz, uma pessoa compromissada com a dignidade humana. Que bom ouvir isso. Então, o próximo há um ano infartada e você vai ter... Deus sabe o que faz, né? Porque você tem o que contar, você e Beluso estão prestes a iniciar a produção de uma série, né? TV Operação Condor, com 7 episódios. Conta um pouquinho da gente como é que quais são os temas que você vai abordar, quais são os desafios que você tem enfrentado, porque eu acho que foi isso, que seu coração não aguentou, mas ainda bem que ele aguentou e tem muita coisa para contar por aí. É verdade. Esse projeto é um projeto fantástico, é a primeira série de televisão, Pedro, latino-americana, que vai abordar o que foi as ditaduras do nosso continente, do Cone Sul. Nós temos vários filmes que abordam, nós temos Ainda Estou Aqui, temos também um filme que foi lançado ontem, de Kleber Mendonça, que está concorrendo ao Oscar também, Agente Secreto. Qual o diferencial? Essa série de televisão, Operação Condor, é uma série de 7 episódios. E o projeto começou há 2 anos atrás. Há 10 anos atrás, foi lançado no Chile, no Museu de Direitos Humanos, que é o maior museu de direitos humanos da América Latina, Calbi. Fica em Santiago do Chile. Foi lançado o filme Operação Condor, Verdade Inconclusa. O filme, Pedro, é 1h15. Mas em 1h15, como abordar as ditaduras desses 7 países? Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Uruguai e Paraguai. É muito pouco tempo. Como a gente está trabalhando sempre séries, como tem episódios aqui com o Canapé, então numa série, cada país, Natália, será um episódio. Aí eu fui para o Chile. Então são 7 países. 7 países e cada país um episódio. O primeiro episódio será Chile, Pablo Neruda, em homenagem ao poeta chileno. Amo a poesia, amo Pablo Neruda. E Pablo Neruda tem essa sensibilidade, esse sentimento latino-americano. Eu bebo um pouco dele. Estou profundamente feliz em estar com vocês e quero anunciar em primeiro momento o projeto foi aprovado pela Ancine. E brevemente a gente pega a estrada por toda a América Latina. Mais um prêmio no Oscar, viu? E estou anunciando para vocês aqui primeiro. Ninguém sabe ainda. Aprovado pela Ancine já. Rapaz, coisa boa. Coisa boa, Cleonildo. Coisa boa. É muita responsabilidade e alegria que a gente recebe essa informação. E vocês não sabem a responsabilidade que é. Porque esse projeto, nós temos o apoio de várias entidades latino-americanas. Entidades brasileiras da educação, até a própria OEA, do Museu de Direitos Humanos, a Comissão da Anistia, o Clube de Engenharia Nacional, a Confederação Nacional da Educação, a Comissão de Anistia da Argentina, que o presidente é
Pedro Esquivel, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, muitas entidades de peso que estão apostando nessa série de televisão. E veja só, o filme Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar, um filme brasileiro, que mostrou o que foi a ditadura e o assassinato de Rubens Paiva. Inclusive, nós escolhemos Rubens Paiva, que é um dos homenageados do episódio no Chile. Os homenageados são, Calbi, Rubens Paiva, enquanto engenheiro, Paulo Freire, enquanto educador, Zuzu Anjo, uma estilista no Rio que foi assassinada, certo? Então, a gente pegou ícones da nossa democracia para homenagear. Então, nós estamos muito felizes. E a novidade nesse processo todo é que eu convidei Luiz Gonzaga Beluso para ser o nosso co-diretor. Quem é Luiz Gonzaga Beluso? Um dos melhores economistas brasileiros, que foi presidente do Palmeiras, tá? Um economista fantástico. Sim. Então, fui convidá-lo, eu disse, Beluso, tem um convite para você. De economista cineasta, de Cleonildo, tu já vem com tuas histórias aqui, o que é? Eu fui para o Chile, aí no Chile, depois da reunião do Museu de Direitos Humanos, que aprovou, Cleonildo, nós conhecemos teu trabalho, teu compromisso, está aprovado. Ok, voltei, fui para São Paulo. Aí fui almoçar com Beluso, aí nesse dia estava Beluso, estava Guido Mantega e estava um banqueiro do Banco Fator. E fiz o convite, Beluso, estou dentro. Beluso concordou. Então, já tem muita notícia no Brasil inteiro e na América Latina dessa série. A responsabilidade é muito grande. Muito. É como você falou, Deus me poupou. Deus me poupou, eu não parti, estou aqui vivo, com muita energia e alegria para fazer a produção dessa série. Vai ser uma série que vai ser uma referência na América Latina. E quero agradecer a vocês, o podcast Canapé, porque eu estou dizendo agora que a gente brevemente estaremos viajando todos os países da América Latina. Amém. Isso é muito orgulho. Isso é muito querido. Muito obrigado mais uma vez, Cleonildo, por este privilégio de estar consigo aqui nessa mesa. E meu querido amigo Pedro tem algo a falar. Ele está aí, deixa ele falar. Assim, o projeto, não tenho dúvida, que é de extrema importância, né? De extrema magnitude, de responsabilidade. Né? E de antemão a gente já deseja sucesso, né? Que eu acho que você é uma pessoa que já tem isso dentro de você, né? E você transmitir essa realidade, né? Para centenas de pessoas, isso é de um brilhantismo enorme, Cleonildo. Eu não tenho dúvida que essa série eu vou ser o primeiro a estar lá assistindo, né? E eu quero que você realmente mostre, né? Que com o passado a gente sempre aprende com o passado. Né? E é isso que eu queria que você deixasse mais pra gente. Como é que você vai ser essa questão da análise do passado? Se vai ter algum link com que nosso país está vivendo, né? Nosso continente está vivendo. O que é que você pretende, assim? Não sei se pode, né? Humildemente, assim, dá um spoiler pra gente. Olha, essa série é um grande projeto. Todos os projetos que eu realizei foram ao todo, Natália, 7 filmes, Caixa de Pandora, Haiti 12 de Janeiro, Olhares Anistia, Constituinte 1987-88, Pernambuco Golpe. Então todos foram muito importantes num momento histórico. Replicar dos Sinos, que tem essa função com um padre que foi expulso na década em 1980, quando ele era pároco da cidade de Ribeirão, Pedro. Cidade canavieira, imagine, 1980. Os processos produtivos de produção da cana não tinha modernidade, não tinha as leis trabalhistas que nós temos hoje, que garantem vários direitos dos trabalhadores. Enfim, ele falou numa missa que o país, Calbi, Natália, que o país não era independente no dia 7 de setembro. Nesse momento, quem era o presidente da Assembleia Legislativa era Severino Cavalcante. Então, Severino Cavalcante aprovou um projeto na Assembleia Legislativa para expulsar o padre. E esse foi o primeiro processo que foi para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal aprovou a expulsão do padre Vitor Miracapelo. E até hoje o padre Vitor Miracapelo veio ao Brasil com o visto de estrangeiro. Ele ainda é vivo, Cleonildo? Ele ainda é vivo. E eu entrevistei o padre Vitor Miracapelo quando ele esteve aqui em 2011... Não sei qual foi a data, novamente, já faz um tempo, foi um dos primeiros documentários, acho que foi 2010, 11, não sei.
Do Replicado dos Sinos? 2005. 2005, veja quanto tempo. E foi engraçado quando a gente entrevistou o Severino Cavalcante, Pedro, que a gente tinha que pegar o depoimento também, o do Padre Vitor, nós tínhamos que pegar também o depoimento do Severino Cavalcante. Voltando de Ribeirão, Calbi, sabíamos que Severino Cavalcante estava no Cabo Santo Agostinho. E como é caminho para vir para Recife, fomos se encontrar com Severino Cavalcante, na época deputado federal. E ele, aí Severino, não, tudo bem, eu vou dar uma entrevista para você. Mas eu só dou a entrevista quando eu assisti o que o Padre Vitor Miracapilo falou. Veja a linha tênue com que eu fiquei. Ficou no imprensado. Fiquei no imprensado. Aí eu tive que pensar muito rápido. Eu não podia não ter o depoimento do Severino Cavalcante. Mas como o Padre Vitor Miracapilo, o que ele tinha falado, já tinha falado para a imprensa, não tinha nenhuma novidade. Então eu disse, não, tudo bem. Eu deixo você assistir. Não estava sendo antiético. Porque ele já tinha dado depoimento, não tinha nada de novo. Se tivesse algo de novo, eu não ia permitir. Não ia permitir. Seria ético não permitir. Eu disse, não, tudo bem. Aí Severino Cavalcante, depois que assiste nada, sabe o que ele disse? Eu não vou dar hoje, não. Ele teve que dizer que não ia dar hoje o depoimento. Eu disse, só dou amanhã. Eu disse aqui, filho da puta, porra. Filho da puta, Natália. Aí disse, amanhã você passa no escritório. Aí eu disse, filho da puta, me fudeu. Desculpe falar o palavrão, mas com bom pernambucano, mas me fudeu. Mas no outro dia eu fui no escritório dele, ele concedeu a entrevista e deu tudo certo. Então... Eu acho que ele ficou com medo, eu disse, eu vou me preparar. Justamente. E deu tudo certo. Respondendo tua pergunta, acredito, quando a gente aborda o tema das ditaduras militares na América Latina, a gente aborda o aspecto que cada país tem que ter a autodeterminação dos povos. Cada país tem sua democracia, tem suas instituições, vocês são operadores do direito. Eu também me considero, mesmo não sendo um advogado, mas como operador do direito, eu tenho algumas obras que dialogam com a temática de vocês, sim, direito... Sem dúvida. Certo? Sempre. Então, vai apontar sim para o momento que nós estamos a viver. Porque nós vamos questionar e vamos denunciar que nos períodos das ditaduras militares na América Latina, que tiveram influência muito forte dos Estados Unidos da América. Mas não só dos Estados Unidos da América, mas também de países europeus também. Sim, países europeus também. Sem porque dúvida. A gente fica também só numa crítica aos Estados Unidos, mas a Naomi Morfino, que era uma militante montoneira, que estava no Peru, que foi sequestrada no Peru, depois veio aparecer morta em Madrid. Como é que ela foi aparecer morta em Madrid? Quem foi que deu sustentação e aparato para que ela viesse aparecer morta em Madrid? Então, países europeus também sim, deram apoio às ditaduras aqui na América Latina. Não só os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos foi o país que mais investiu na América Latina. É aquela coisa da doutrina Trump, a América para os americanos. É o que Trump está fazendo aqui agora. De certa forma, se meter em assuntos, voltando para a nossa realidade aqui, em assuntos que têm a ver com o nosso país, com as nossas instituições, com o nosso governo. A gente não pode questionar uma decisão, a gente pode até falar, discordar, mas querer interferir numa decisão do judiciário brasileiro, isso é anticonstitucional. Infelizmente, alguns que se dizem patriotas... Isso não acontece de hoje, há muitos anos. Algumas pessoas que se dizem patriotas. Teve um protesto recente em São Paulo, em vez de no dia 7 de setembro, o que devíamos estar louvando é a bandeira brasileira, não a bandeira americana. Não faz sentido. A independência do país. Nós não somos colônia, nem de Portugal, nem dos Estados Unidos. Olha, é beber da fonte do conhecimento, estar aqui nessa mesa, ouvindo e admirando seus posicionamentos. No túnel do tempo, eu estou com uma obra aqui, minha, aqui, Constituinte de 1987, 1988, sua obra. Me fala um pouquinho sobre isso, Cleonildo. Nessa época, o que foi fazer essa obra? Olha, esse livro aqui é fantástico mesmo. Constituinte, Natália, 1987-88. É fruto de um documentário nosso, Pedro. Para você ver o quanto eu tenho compromisso com o nosso país.
Em 2008, a gente ia celebrar 20 anos da nossa Constituição. É isso mesmo? Tomei a data? Sim. É isso mesmo, 20 anos, né? 88. Uhum. Então pronto. Não tínhamos nenhum documentário que aborda... Nós tínhamos documentário até então, Natália, que falava da nossa Constituição, mas que abordasse os bastidores da elaboração da nossa Carta Magna. Nós não tínhamos. As disputas de poder, a questão das comissões, a questão da criação do Centrão, que nós falamos muito hoje. O Centrão foi criado no processo da Assembleia Nacional Constituinte. Então esse documentário o documentário era inovador. Só que num documentário era 52 minutos. A entrevista com Fernando Henrique, Lula, Marco Maciel, Mauro Benevides, Nelson Jobim e vários constituintes, 41 horas. Então não ia dar para, se fosse assim, para botar no documentário. Então você faz um recorte. Sim. Mas o que eles dizem é muito importante. Então fui para a OAB, na época aqui, o presidente, aí um abraço ao doutor Pedro Rinaldo, ex-presidente da OAB, a quem eu agradeço o apoio pela publicação do livro da OAB. Ele chegou lá, Pedro, você é advogado, vocês são todos advogados, disse: Cleonildo, eu tenho uma péssima notícia para você. Aí eu disse: rapaz, eu pensei que ele ia dar uma notícia boa da publicação do livro, vem dizer logo que tem uma péssima notícia, mas tem uma boa, você quer primeiro qual? Me dê logo a péssima. Olha, o livro não vai ser publicado. Eita. Aí o hiato, aquele não, será publicado pela OAB Nacional. Aí muito me alegrou que o conjunto da obra do documentário foi publicado pela OAB Nacional. Então isso comprova quais são os caminhos que eu tenho percorrido sempre da democracia. Que peso ter um livro publicado pela OAB Nacional. Isso é fantástico. Lembrei disso porque eu fazia parte do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Pernambuco, seção Pernambuco, com Pedro Reinaldo Alves. E eu quero agradecer que você foi uma das pessoas fundamentais para dizer: vamos levar o livro para a OAB Nacional publicar, Pedro. Exato. E aí a OAB Nacional publicou o livro. Então vejam o compromisso que é. Agora uma coisa eu digo, sabe, Pedro? Na época que eu fiz o documentário, eu fiquei profundamente feliz, alegre, Natália. A nossa democracia está avançando, somos uma democracia incipiente, 20 anos pós. Jamais pensei que a gente viveria momentos de ruptura institucional. Jamais pensei. Então as instituições estão se aprimorando, sistema de regulação, transparência nas contas públicas. Mas, enfim, tivemos vários momentos de rupturas. E um deles foi em 2016, inclusive é um outro livro nosso, depois vou deixar para vocês, Pedro, que é esse aqui, A Constituição Traída, Exato. Da abertura democrática ao golpe à prisão de Lula. Então, o processo... a nossa democracia, a gente tem que estar sempre vigilante na nossa democracia. Exato. Sempre vigilante. A gente não pode pensar que é uma democracia... As democracias morrem. Tem um livro, inclusive, Por que as democracias morrem? Então, sou preocupado, meu compromisso, né, com a democracia, não só no Brasil, mas também com a democracia na América Latina, em todos os países da América Latina. Porque, na minha concepção de democracia, golpe e ditadura militar nunca mais na nossa democracia. A democracia é importante, porque as pessoas votam, pessoas elegem prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e presidente da República. Quando a gente perde a eleição, Calbi, e se a gente é oposição, a gente perdeu, a gente vai para casa chorar. E depois fazer oposição. Mas jamais destituir um governo que foi eleito democraticamente. Pontos de reflexão. É importante a gente sempre trazer determinados temas, né? Até porque o Canapé tem essa missão de transmitir a verdade, né? De colocar reflexões, né? Para a gente ver o que é que a gente pode evoluir sempre, Cleonildo, como pessoas, como seres humanos, como brasileiros, né? E poder contribuir para a nossa nação, né? Como você disse, são trabalhos belíssimos que devem ser divulgados, né? Que a gente está tendo a oportunidade de ter você aqui para várias pessoas saberem quem é Cleonildo, saber o que Cleonildo faz, o que Cleonildo fará,
né? E a missão, a mensagem que você vai deixar com esses trabalhos belíssimos. Porque não é fácil, Calbi, viajar a 7 países dentro da América Latina. Você tem que ter apoio. Né? Você tem que ter incentivo do governo. Né? Você tem que ter bons parceiros para poder entregar o melhor trabalho, que é isso que você sabe fazer. Né? Aproveitar a oportunidade também para agradecer ao OAB, que sempre está em busca da luta pela democracia, né, em várias causas, né. Agora, eu tenho uma curiosidade minha, né, que eu acho de muita gente que está em casa nos assistindo, né, em tempos de polarizações, né, conflitos, né, ânimos acirrados, como é que a gente pode, Cleonildo, diante dessa toda a sua experiência, apaziguar os ânimos, né? Nós estamos vivendo num cenário político, econômico, financeiro completamente turbulento, né? Onde são coisas assim que a gente liga a televisão e vê deputados se xingando, né? Se agredindo. Então, assim, é muito triste, Muito né? ódio, né? Para a nossa história de uma nação ver esse tipo de comportamento, né? E eu me recordo muito agora de um professor meu de história que ele dizia: meu filho, as histórias se repetem, mas com personagens diferentes. Será que é isso que a gente está vivendo hoje? É impressionante isso que você falou. Eu fico muito triste também, porque quando eu mergulhei no processo, Natália, para produzir o documentário, dirigir o documentário Constituinte 1987-88, nós tínhamos acabado de sair de um regime militar de 85 para 87. 85 votou o governo civil com Sarney, 87 Constituinte, né? Então, a riqueza que era a nossa Constituição, dos debates, Pedro, e tinha debates acirrados, direita, esquerda, mas era um debate respeitoso, de ocupar a tribuna, pronunciamentos sérios, com conteúdo. E técnica, né? E técnica. As comissões no Congresso Nacional. Outra coisa, a participação da sociedade civil no processo da elaboração da nossa carta. Vejam bem, Calbi, quando começou a Assembleia Nacional Constituinte em fevereiro de 87, a perspectiva era que com um ano estaria promulgada a nossa Constituição. Durou 2 anos. Então foi muita discussão, foi coisa bonita. Eu fiquei... É uma discussão bonita, bem definida. Feliz da vida de estar destravando. Eu pesquisei 2 anos. Então fui nos arquivos daqui, São Paulo, do Senado Federal, da Câmara Federal. E o que você vê hoje? Deputados muito mais preocupados em dar likes, com quantidade de likes, de lacrar, vai para uma audiência pública séria da Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Educação ou de Economia, vai para lá tão somente para gravar no seu celular, Calbi, e depois sair da audiência pública só para dizer: eu estou gravando esse vídeo aqui para dizer que sou contra. Que parlamento é esse? Que qualidade de parlamentares o povo tem eleito? Isso só em todo o Brasil. Isso é muito triste, muito triste. Eu espero que com esse julgamento que tivemos ontem, os ânimos diminuam mais. Não será possível, mas eu espero, eu desejo. Não estou feliz, porque um presidente que foi eleito até então democraticamente foi condenado. Foi condenado, não só ele, mas também militares das nossas Forças Armadas foram condenados. Eu não estou feliz, mas foi necessário, porque numa democracia nós temos que respeitar os resultados das urnas. Nós não podemos permitir que a tomada de poder seja pelo voto. O voto é universal. Exato. E o que tentaram em 8 de janeiro é inadmissível. Eu fui para a posse do presidente eleito até então, Lula, e depois eu fui para Curitiba. Quando eu estava em Curitiba, aconteceu o 8 de janeiro. E eu estava no museu de Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, Calbi, foi que projetou. O nosso grande arquiteto. Tem obra de Oscar Niemeyer, Natália, no mundo inteiro. No prédio da ONU, na Argélia, na França, na Espanha. Em todos os países tem obra de Oscar Niemeyer. Eu chorei
Literalmente eu chorei com a depredação que fizeram na obra de Oscar Niemeyer, porque ali é recurso público, a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa democracia. Mas, enfim, como diminuir esse acirramento? Eu acho que os deputados federais, os políticos brasileiros e pernambucanos precisam assistir o documentário Constituinte 87 e 88. Tem que se espelhar nele. Disputa, acirramento de opiniões, que haja, mas respeite a opinião do outro. O respeito, ele é o fundamento, é o basilar de todas as políticas de sucesso no mundo. Quando se tem o respeito e a pessoa tem a voz, a vez e a vontade de expor o que realmente toca a necessidade do país, sem ser ofuscado, como você nas suas obras bem colocou, invisibilizados, nós temos sim o caminho para uma democracia verdadeira. Então, as suas colocações, onde o respeito é a forma basilar de todo e qualquer discernimento social, é um mote, é a regra. Não pode ser exceção. Então, parabéns mais uma vez por suas colocações. É algo que trata a sua opinião, retrata a sua opinião, e a sua opinião deve ser sempre respeitada. E deve ser levada aos 4 cantos desse mundo, e principalmente no nosso país. E veja, Calbi, como é importante, Pedro, respeitar a opinião. Nesse processo de acirramento que você perguntou, voltando a esse tema do acirramento, Natália. Outro documentário nosso que nós produzimos, antes de chegar aqui nós ficamos conversando e você perguntou, e Olhares Anistia, Cleonildo, como foi ouvir esse Olhares Anistia, ouvir os dois lados? A gente está debatendo um tema agora de anistia. Sim. Anistia, esquecimento. Então, eu entendo muito bem esse tema, porque em 2012 nós produzimos um documentário, Olhares Anistia. Não havia esse processo de acirramento tão forte como existe hoje no país. Mas eu fui ouvir os dois lados. Tinha a Comissão Nacional da Verdade, que em 2012 foi instalada a Comissão Nacional da Verdade pela presidente Dilma Rousseff. Uma coisa que é importante que a gente saiba, que na América Latina, todos os países que tiveram, Pedro, ditaduras militares, estabeleceram suas comissões da anistia pós volta ao regime democrático de direito. O Brasil foi o único país que durou de 85, foi instalar em 2022. Não, 2012. 2012, veja. A nossa democracia, ela tem algumas características que são só delas. A anistia brasileira aconteceu, Pedro, em 1979, em agosto. Agosto de 1979. Que permitiu que quem estava exilado voltasse ao país. Foi importantíssimo. Enfio, Arraiz, Betinho e tantos outros que estavam fora do país. Voltaram e puderam ser candidatos novamente a seus governos de estado e tal. Mas ela foi dada em pleno regime militar. 79 era o governo Figueiredo. Então, quando a gente produziu a anistia, tinha a Comissão Nacional da Verdade. Então, o clube militar sempre fala, aí saiu muita matéria, vocês devem lembrar, não, essa é uma meia anistia, é uma comissão, uma meia verdade. Então, eu liguei, enquanto jornalista, historiador e cineasta, para o clube militar de Brasília. Aí tem um fato engraçado. Aí liguei para lá, falei com o Coronel Silva. Aí o Coronel Silva disse, Cleonildo, tudo bem, você vem quando aqui para Brasília? Aí eu vou na próxima semana. Aí eu fui para Brasília. Como eu conheço Brasília bem, aí eu disse, rapaz, vou conversar com um militar. Aonde é que eu vou conversar com um militar? Eu marquei num bar chamado Piauí. Pelo menos eu sei onde é o bar, Piauí. Eu vim pra lá, né? É militar, você carrega aquela toda crítica do militarismo, aquela coisa. Eu marquei num bar militar. Marcou de 5 horas, Calbi. Aí quando eu chego, o Coronel Silva já tá lá. Aí eu ligo pra ele, Coronel Silva, tudo bem, eu estou vendo você.
Eu tô indo pra sua mãe. Não, eu vou até você. Ele veio. Quando ele sentou, quem tava nervoso foi eu, Pedro. Eu pedi. Nessa época eu não bebia muito vinho, não. Aí eu disse, vou pedir uma cerveja, mas não era para o coronel, era pra mim, que eu tava tenso pra caramba. Tava frente a frente a essa discussão toda, ditadura, eu muito mais jovem também. Aí eu pedi a cerveja, tomei a cerveja muito rápido, nunca tomei uma cerveja tão rápido na minha vida. Aí o que acontece? Alice, você quer ouvir quando os militares? Eu gostei de você. Aí ligou para outro coronel. Alice, Coronel Silva, Coronel Rocha. Olha, eu estou aqui, Cleonildo, pernambucano, eu gostei dele, Natália. Ele está demonstrando isenção, está querendo nos ouvir. Porque você sabe, né, Coronel Rocha? Conosco é tudo às claras. Eu digo, aí pá! Você quer ouvir quando? Eu disse, não, agora não, daqui a um mês. Aí eu voltei daqui a um mês a Brasília. Aí vejam, nesse período, Pedro, a Comissão Nacional da Verdade queria ouvir o Ustra. O Ustra dizia sempre que não ia falar para essa Comissão da Meia-Verdade. Aí quando eu chego na casa do Coronel Rocha, eu não estou lembrando se é Coronel Rocha, mas era um militar, eu estava chamando todo mundo Coronel. Aí tinha um Chagas, que era um general. Eu tava chamando todo mundo de coronel. Aí eu chego lá, ele tava de terno, gravata. Eu chego, tudo bom, Coronel Chagas? Coronel não, general. Eu disse, caraca, me perdoe, eu sou um civil, eu não conheço as patentes. Aí eu disse, Natália, vou chamar todo mundo agora de general, que eu não erro. Se eu errar, eu erro pra cima, pra cima. Aí, boa tática. Nesse momento, aí eles organizaram uma coisa fantástica, foram muito gentis comigo, organizaram, era 11h30 que marcaram. Aí tinha uma área lá do churrasco, botaram uma mesa lá com uísque, comida e tal. Aí eu fui lá pra sacada lá atrás e tal. Só que eu já tinha visto o Coronel Ustra, pesquisado. Não tem aquela coisa assim, eu conheço Natália, mas de matéria, de tudo tal, mas quando chega você não lembra. Aí eu tinha errado lá com o coronel, era general. Quando o Ustra sobe a sacada, eu digo, boa tarde, coronel. Boa tarde, general. Ele, general não, coronel. Aí o outro, coronel Ustra, disse, aí ufa, Pedro, veja a surpresa. Aí o furo de reportagem, Tobi. O Ustra estava se negando a falar para a Comissão Nacional da Verdade. Eu estava frente a frente com o Ustra. Eu tremi nas bases. Aí nesse momento eu não estava bebendo, aí tomei uma dose de uísque para relaxar. Para relaxar, eu tomei uma dose. Ah, você não estava bebendo? Não, agora deu vontade de beber. Aí, enfim, eu entrevistei o Coronel Ustra. Aí voltando, como é esse momento de tensão? É preciso que você saiba conviver com o contraditório. Que Olhares Anistia foi isso. Eu ouvi os dois lados. Eu ouvi o meu campo, que defende o Estado Democrático de Direito, que critica e condena a ditadura militar, mas eu tive a capacidade de ir aos agentes do Estado que agiram criminalmente, prendendo, Natália, torturando, assassinando, desaparecendo pessoas, como foi o caso do Rubens Paiva, do filme Ainda Estou Aqui. Eu recebi crítica, Pedro, da esquerda. Porque eu estava ouvindo o outro lado. Mas eu estava... Se a proposta do documentário Olhares Anistia era olhares, eu tenho que ter ambos os olhares. Eu respeito. Essa ambos é a preocupação que a gente tem que... Pelo menos que eu queria até ouvir como seria, né? Um jornalista, para contar os fatos... né, contar as memórias que é preciso ser passada e não contar os lados, assim, apenas a sua opinião. Uma versão só. Uma versão, né? Como é que você consegue balizar essa oposição que estamos vivendo? Como é que vai ser esse desafio nesse novo... Tomar um pouquinho de água aqui. Quero botar nossos convidados no empresário. Aí, veja, nesse novo episódio. Aí veja só, como eu fiz isso? Como é que o senhor vai fazer isso? Não, você. Como historiador e jornalista também,
Tem um sociólogo, Max Weber, que fala da neutralidade axiológica das ciências sociais. Perfeito. Sim, Perfeitamente. Neutralidade. Eu busquei neutralidade, embora tenha minhas convicções, guardei minhas convicções e fui ouvi-los. Eu acho que todo pesquisador, toda pessoa que vai publicar um livro, uma pesquisa de mestrado, doutorado, em temas diversos, tem que buscar sempre ouvir o contraditório. E assim fiz. A gente ouviu o Carlos Brilhante Ustra, o general Rocha Paiva, que é um ideólogo das Forças Armadas, o jurista num campo conservador e de direita mesmo, Ives Gandra. Quem não conhece Ives Gandra, um jurista que tem livros e livros publicados de frente a frente com Ives Gandra. E outros, o general Silva, que foi assessor do general Figueiredo na elaboração da lei da anistia. Na lei da anistia. Recebi críticas da esquerda, mas essa crítica eu acolhi bem, porque a gente foi fazer o lançamento, Natália, lá na Câmara de Vereadores de São Paulo, onde o Ustra comandou o DOI-CODE em São Paulo. Homenageamos Carlos Marighella, homenageamos... esqueci o nome, Zaratini, que tem uma história aqui em Pernambuco também, que ele foi... não foi condenado, mas ele foi acusado de ser um dos autores da bomba do aeroporto dos Guararapes, certo? Que ele foi condenado injustamente, que ele não foi o autor da bomba, mas que matou civis, certo? Quando terminou, vou contar um fato para vocês. Uma das pessoas que nós... Não vou dizer o nome para não ser deselegante, mas ele é uma figura no nosso campo bastante conhecida. Eu estava voltando já, no avião, voltando para Pernambuco. O celular toca, eu atendo. Opa, tudo bom, tudo bom. Cláudio, eu quero que você retire meu depoimento do documentário. Eu disse, por quê? Eu não quero minha imagem vinculada no seu documentário quando tem várias pessoas perpetradoras da tortura, do assassinato de companheiros meus. Eu disse, não, tudo bem, será retirado. Como eu estava fazendo um lançamento lá, eu poderia dizer, não vou, mas você... Eu retirei. Sim. Vejam só, eu até entendo para eles, principalmente as pessoas lá de São Paulo, que viveram, conheceram o Ustra e sabem muitas histórias de quem foi o Ustra, símbolo do exército torturador. Ver a imagem do Ustra, Natália, numa tela enorme de cinema, é como se fosse um soco muito forte, sabe? Muito forte. Quando teve o lançamento aqui na Católica, em Pernambuco, eu sou pernambucano, as pessoas do Movimento de Direitos Humanos me conhecem, então foi mais tranquilo. Sabem que o objetivo era ouvir os dois lados e cada pessoa tire suas próprias conclusões. Quando eu fiz o documentário, não tinha esse momento, essa polarização que existe hoje no país. Sim. Mas eu compreendi, retirei o documentário, mas é isso, a gente tem que respeitar. É um desafio grande. É um desafio grande, não é fácil. Receber críticas. E contar a história. E contar a história. Contar a história silenciada. Nesse momento, para a nova geração, é uma responsabilidade. Tá no portal da Carta Capital. E no momento que estamos vivendo. A Carta Capital é uma revista profundamente progressista. Exato. Tá? O documentário Olhares Anistia, quem quiser assistir, é só colocar lá Olhares Anistia, de Cleonildo Cruz, está no portal da Carta Capital. Não é fácil. O Mino Carta aí, meus sentimentos aos familiares, a Manuela Carta, meus sentimentos aos familiares, perdemos um dos melhores jornalistas brasileiros, o Mino Carta. Ele disse, é o documentário de que ouvi os torturadores, entendeu? Realmente foi preciso ouvir os torturadores, ouvir os agentes do Estado que agiram criminalmente. Não é fácil ouvir, se colocar nesse papel, mas eu tenho um compromisso com a verdade. É o que nós temos aqui nessa mesa. Eu te interrompi porque eu achei tão bonito o que tu falaste. Eu acho que é o emblema nosso, não é? Aqui do Canapé, é trazer a verdade. É facultar que as pessoas que tenham a sua verdade, que tenham a verdade e a vontade de expressar, estejam conosco. É essa ideia que você acaba de exprimir que traduz a primeira ideia da formação do Canapé.
Obrigado mais uma vez pela sua Obrigado, presença comigo. conosco. Cleonildo, meu amigo, são trabalhos belíssimos, né? Onde a gente tem uma Constituição que é a base de todo o ordenamento jurídico do país. Né? E a nossa Constituição, eu costumo dizer que é linda. Né? Eu tive a oportunidade de ter excelentes professores de Direito Constitucional, inclusive mandar um abraço para o doutor Manuel Errar, né? Doutora Adriana Rocha, que foram pessoas que praticamente me ensinaram a debulhar a Constituição. Né? E na própria Constituição nós temos, né, como também foi criada em 79, a Lei de Anistia. Você acha que diante do 8 de janeiro vão conseguir emplacar uma anistia? Nelson Jobim, no depoimento que ele deu para o documentário Constituinte, 1987-88, foi também do Supremo Tribunal Federal, deputado constituinte, fez um excelente trabalho na elaboração da nossa Carta Magna. Ele disse uma coisa que é verdade. Eu vou colocar com minhas palavras de forma um pouco, sem aumentar um ponto, de forma mais sucinta, tá? Ele disse, nos momentos de crise que o país atravessa, o próprio sistema arruma mecanismo de superar esse momento que o país está passando e tentar fazer uma concertação. Uma concertação. A anistia que estão propondo para 8 de janeiro, no momento atual, não vejo. Por quê? Tivemos um julgamento ontem, Bolsonaro foi condenado a 27 anos, os outros civis e militares de alta patente, das que faziam parte, ainda fazem parte das Forças Armadas, não foram expulsos, nem foram retirados a insígnia deles de militar, que há um pedido também do STF que eles percam a patente. É a primeira vez na história do Brasil que é condenado um presidente que foi eleito democraticamente por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. É possível, numa nova configuração do Senado, do STF, rever esse posicionamento? É possível. No momento, não. Porque as composições das altas cortes, elas mudam com a composição. O Ives Gandra disse isso uma vez, certo? Quando eu fui entrevistar ele para o Olhares Anistia. No momento, eu não vejo essa possibilidade, no momento atual. Se fala uma coisa assim, no próximo ano temos eleição. O Tarcísio, que é um dos possíveis candidatos, e alguns outros candidatos, Ronaldo Caiado, Zema, eles falam que, caso sejam eleitos presidentes, eles vão andar com a pauta, eles vão ter direitos a indicar novos ministros do STF, 2 ou 3. Pode ser que uma nova composição do STF haja um processo de anistia. Eu concordo que não com a dosimetria no momento dos condenados de ontem, mas dos condenados que já foram condenados no 8 de janeiro, da grande multidão que foi condenada. A dosimetria. É possível rever. Já há uma discussão do Senado Federal, do senador Alcolumbre o nome dele? Sim. De revisar um pouco essas penas, mas não de acabar com as penas. Eu acho que é possível caminhar, mas nós não podemos aceitar, Pedro, Calbi, Natália e Pedro, do podcast Canapé, que haja anistia, porque a anistia que teve em 79 foi uma alta anistia para os agentes do Estado que agiram criminalmente, torturando, sequestrando, desaparecendo pessoas. Nenhum militar, não só militar, como também civil, como também empresários, não a empresa, que a gente tem que poupar sempre as empresas. CNPJ se poupa, tem que condenar o CPF, certo? Foram responsabilizados criminalmente. O Ustra, ele foi responsabilizado civil, mas só no caráter civil declaratório. O Ustra foi. Quando eu fui entrevistar o Fábio Conde Comparato, que é um excelente jurista, nesse dia ele tinha acabado de receber uma ligação
que o Ustra tinha sido declarado torturador pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas assim, tão somente declaratório. É uma coisa positiva, mas para você ver, nenhum militar que agiu criminalmente eles foram responsabilizados. Como a gente está falando de América Latina, e depois eu quero que a gente possa focar na série de TV, nos outros países, Natália, quem agiu criminalmente? Na Argentina, no Chile, no Peru, na Bolívia, no Paraguai e no Uruguai, eles foram responsabilizados, não só civil, mas criminalmente. Foram presos, responderam, porque mataram e assassinaram pessoas. Só no Brasil que nós não tivemos nenhum militar. Então veja a grandeza do fato de ontem. Teve todo um devido processo legal, da PGR e STF. Eu não conheço muito bem a tramitação, porque eu não sou advogado, mas assim, PGR, STF, as partes, advogado de defesa, acusação, teve todo um processo. Ainda tem processo ainda de embargos, não sei se declaratórios, infringentes, eu não sei, mas está sendo tudo passado dentro do processo legal brasileiro. Isso é histórico. Eu gostaria, pessoalmente, Pedro, Natália e Calbi, que não houvesse anistia, porque nós não podemos compactuar com algo tão sério que é a deposição de um presidente eleito democraticamente. Se eu sou candidato a presidente, eu perdi a eleição, eu vou voltar para casa para chorar com minha esposa, com minha família, e vou fazer oposição democrática, para depois de 4 anos ser candidato de novo. Eu vejo assim determinadas situações, né, Calbi, que estão acontecendo, né, com o cenário institucional, político, né, com relação ao futuro do nosso país, né? Eu costumo dizer, quem me conhece, essa é uma posição minha de Pedro, né? Eu sou fã do meu país, né? Nosso país é rico, nosso país é lindo, nosso país tem tanta coisa para o nosso povo brasileiro, né? E a gente não consegue, diante de todo o aparato governamental, dar algo decente para a nossa população. Então, isso, né, eu vim recentemente de uma viagem para o exterior e eu fico impressionado como os países europeus têm uma forma, né, de cuidar das pessoas, de dar segurança, de dar transporte público de qualidade, estradas, e a gente não consegue. Né? É algo assim que esse cenário faz, rapaz, essa briga não vai levar nada para a nossa população. Nossa população está sofrendo, né? Vem tarifaço, vem essas confusões, né? Você vê que determinadas pessoas não têm discernimento para absorver esse tipo de problema que está acontecendo. Né? Aí você escuta na rua que a gente anda, né? Graças a Deus a gente tem condições de andar na rua, né, de cabeça erguida, de conversar, de sentar com pessoas, né, e a gente escuta. Aí o outro, eu lido com trabalhadores rurais, eu me dou bem, do peão ao presidente da República, eu sento, converso, eu gosto de escutar. Né, e aí o cara me pergunta, mas doutor, né, e o outro, né, que se envolveu de escândalo, desvio de dinheiro, isso, aquilo, foi preso, está solto, esse daí também vai ser solto. E às vezes a gente fica, e aí, como é que eu vou dar uma explicação para o cidadão desse? Credibilidade em geral, né? É difícil, Claudinho. Assim, outra coisa que você falou, Pedro, assim, você vai em alguns outros países, aí eu quero fazer uma crítica, que a gente tem um debate muito recente, voltando aqui para a nossa cidade do Recife, capital, uma das cidades mais importantes do Brasil, que é Recife, sim, Pernambuco. E é mais bonita também. E mais bonita, a gente tem que ser... Pernambuco é o país. Pernambuco é o nosso país. Você vê uma discussão que está recente. Aí eu falo de cátedra, porque um dos nossos clientes da minha empresa é o Sindimetro, Sindicato dos Metroviários de Pernambuco. Temos uma discussão recente, inclusive vocês devem ter visto os outdoors. LED lá no Pina. Aí é uma crítica que eu faço ao presidente Lula, ao governo federal. Bolsonaro privatizou, Calbi, o metrô de BH. Lula vai privatizar o metrô de Recife? Porque nós sabemos que quando privatiza,
a passagem aumenta e o serviço piora. Mas as pessoas falam, se privatizar vai melhorar. Mas fizeram isso também lá em BH, em São Paulo, no Rio, em outros países que você viajou, onde se privatizou, se estatizou novamente. Porque quer ver coisa boa. Eu quero participar da licitação. Bora participar da licitação para administrar o metrô? A gente vai receber já 3 milhões de cara. 3 bi. A gente recebe 3 bi de cara para recuperar o sistema. A gente só gasta 1 ou 1,5 e depois de 2 anos que precisa. Aí o governo federal vai aportar mais recursos no metrô. Aí é um bom negócio, não é? E metrô, ele não polui. Ele diminui a distância do trabalhador que sai da sua casa, que não vai passar o trânsito, não vai ficar no trânsito, para ir para o seu trabalho e voltar para ficar com a sua família. Então, você faz todo um processo de sucatear o sistema, sucateia o sistema, para a turma pensar que se privatizar vai ficar melhor. E não fica, porque todo metrô, em qualquer país do mundo, Natália, tem subsídio do governo daquele país. Vai ser assim aqui, é assim em BH, é assim na Bahia, é assim em Londres, o metrô público, em outros. Veja a China. China tem a maior rede de metrô, de ferrovia do mundo. E até um tempo não tinha. Então, aí é uma crítica que eu faço ao governo Lula, não privatiza o metrô do Recife. Porque o metrô tem que ser público. Pega esses 3 bi, muda a gestão atual da CBTU, que não está fazendo nada, não tem compromisso, bota uma gestão decente, comprometida, para aplicar os recursos que o metrô da gente melhora e expande. O metrô nosso não expande para qual cidade? Para Mata Norte ali? Imagina indo para Paulista. Metrô em São Paulo expande, em outros cantos expande. Só o nosso metrô que não expande, fica nisso aí. É uma crônica anunciada de uma tragédia. É uma crítica, como você falou. É lamentável agora que o governo federal esteja querendo privatizar o metrô. E é uma crônica tão anunciada que lá na frente, aí eu vou falar do nosso cliente que está certo, o povo vai sofrer. O povo vai sofrer, porque a passagem vai aumentar e o serviço vai piorar. Não vai melhorar nada. É lamentável isso que o governo Lula, o governo federal, esteja querendo privatizar o metrô do Recife. Desculpa ter feito esse adendo. Não, isso aí você pode ficar bastante tranquilo que a gente quer realmente que as pessoas tenham conhecimento, né? Esse posicionamento, essa sua transmissão de verdade, isso tem que ser dito, né? A gente agradece, o pessoal que está em casa também vai agradecer, né? Isso é importante. Agora, Cleonildo, é um tema político, é sempre algo que parece que ferve. E vem mais perguntas. Vem pergunta, a gente gosta. Né? Eu confesso assim que eu me decepcionei muito com a política. Né? Eu venho de uma família que tem um histórico político. Eu não posso nem dizer. Né? E eu fiquei muito política tá emoção, abusado. Porque hoje em dia, se você for falar determinados temas, é capaz do cara sair na tapa. Né? Eu não vou. Nem futebol, nem religião, nem política. Hoje em dia, isso tá bom, meu amigo. É feito você disse. Com base no respeito, a gente conversa. Aí, se o cara mudar o rumo da onda, deixa eu me levantar, o celular tá tocando, a esposa tá ligando. Né? Mas esse tema, né, é uma curiosidade minha, acredito que de Calbino e Natália também, né, como é que as próximas gerações vão poder ver o seu trabalho, o que é que você pretende passar para essa turma que está vindo agora? Eu digo isso porque eu tenho 2 filhos e eu me preocupo com o que eles vão acessar, o que é que vão ver, como é que a gente vai preparar essa próxima geração. Porque um povo sem cultura, sem liberdade, sem democracia, sem Constituição, não é nada. Né? E a gente precisa preparar nosso povo. A gente precisa dar conhecimento da educação, da cultura. Né? Isso que você faz é de uma extrema importância. Como é que a gente vai preparar esse pessoal? Porque a gente tem o quê? Eu já vou com 40, tu já vai com 60. Vai, né? Te lascar. 44, eu não nego minha idade, não. Eu tenho 50 é uma boa ideia. 44. Tá aqui, ó. Firme e forte no exercício, ficando bonito novamente. Rapaz. Diga que não. Como é que vai ser isso, Cleonildo? Como é que... Pedro, Natália e Calbino. Não, Calbino, Natália e Pedro, canapé. Na minha empresa, Tempos Comunicação, eu desenvolvi um programa chamado Jovem Tempos Aprendiz. E aí eu quero mandar um abraço para Leandro e André, 2 jovens.
a gente tem muita história. Então, Jovem Tempos Aprendiz fez 1 ano agora, em agosto. Agosto fez 1 ano desse projeto. É um projeto que... Olha, a série de TV, Operação Condor, Isso. é um grande projeto da minha vida. Mas esse projeto também, Jovem Tempos Aprendiz, é uma coisa que enche os olhos. Porque eu estou ensinando a eles, a minha empresa está ensinando a eles, fazer checagem de informação. Está ensinando como gravar vídeo, como produzir podcast, como usar a IA. Para legendar vídeo e depois checar. Como fazer pesquisa, como ver o outro lado, como respeitar a Constituição brasileira. Pronto, quando teve lembrar a promulgação da Constituição, a gente entregou uma Constituição para cada um deles. Então, como eu posso ser visto? Eu acho que o que tem que falar sobre minha vida são as minhas obras. As minhas obras falam de mim, o meu compromisso. Isso. Dizer que eu tenho falhas, tenho muitas falhas. Frei Beto diz uma coisa que é engraçada. Sabe o que é? Não é engraçada não, eu digo assim que eu sempre digo. Minha vida não é uma linha reta, mas é arredondada de ângulos e curvas. Então, minha vida é uma linha arredondada de ondas e curvas, de montanhas, como é o nosso país. Então, eu tenho muitas falhas, muitos erros, muitos equívocos, mas procuro, enquanto pessoa, pedir perdão pelas minhas falhas, melhorar, não repetir meus erros, e as obras de minhas mãos vai falar quem sou, quem é Cleonildo. Uma pessoa comprometida com a democracia, comprometida com a verdade e com a generosidade, e, acima de tudo, eu digo sempre para os Jovens Tempos Aprendiz, olha, eu erro muito. Eu sou exigente com vocês, mas eu estou exigindo para vocês porque eu quero o bem de vocês. Então, eu quero ser visto, as obras de minhas mãos. Você vê, todos os meus documentários estão já no canal do YouTube, na Carta Capital, do Paulo Henrique Amorim, no Museu de Direitos Humanos. Voltando, vejam só. Operação Condor, Verdade Inconclusa, teve o patrocínio do governo federal. O Museu de Direitos Humanos do Chile, Pedro, é o maior museu de direitos humanos da América Latina. Todo o acervo do filme que eu fiz há 10 anos atrás, eu depositei no Museu de Direitos Humanos do Chile. Porque não me pertence. Não me pertence, pertence à memória. Lógico, estou com 51 anos, estou com 3 stents, espero viver mais 20, 30, mas eu não sei. Então, a produção que eu fiz é pública, então está no Museu de Direitos Humanos. E sobre a série de televisão, onde será veiculada? Nas TVs públicas, porque o recurso é público, o recurso são dos nossos impostos, eu não faço um trabalho para encastelar para mim mesmo e ficar se autolouvando para mim mesmo, Natália. Então, pertence à sociedade latino-americana, ao povo. Que propósito, excelente. Agora, como bem disse aqui na última entrevista, na nossa... nos blindou com essa fala, foi Silvério. Ele falou bem isso, com relação foi Maciel também, da mesma... Não importa, ele diz o seguinte, ele disse que quando traz a sua arte, ele traz a sua arte para o povo. Vem do povo para o povo. E todos que têm uma consciência nesse sentido, olha, eles traduzem o que mais de importante, o que mais é disruptivo, que é a verdade, o seu posicionamento e o respeito. E isso eu comecei lá atrás. Um dos documentários etnográficos que é muito importante para mim, Natália, foi... aí todos são importantes, porque cada um tem uma história, né? Eu estou tentando perpassar várias obras dos documentários. Haiti, 12 de janeiro. Sim. Haiti, 12 de janeiro. Teve o terremoto em 2010, Pedro. Sim. Vitimou mais de 250 mil haitianos, inclusive brasileiro, e a médica Zilda Arnos, inclusive militares brasileiros, que estavam no processo de pacificação do Haiti. Somando as idas e vindas no Haiti, eu digo que tem um doutorado. Eu fui 45 dias para o Haiti. Então é muito tempo. A gente fez o lançamento aqui em vários estados, mas eu tive uma alegria muito enorme quando eu fui projetar o que eu produzi no Haiti.
Aí eu tive uma alegria enorme, fui projetar para os haitianos. E outra coisa, devolver o que eles me deram pro povo. Então isso é uma coisa fantástica, emocionante. Sou péssimo de calculador de tempo. 2000, aí foi feito. O terremoto foi em 2010 e eu fui para o Haiti, Pedro, 2011, um ano pós-terremoto. Então a gente sempre fala o seguinte, que um ano pós-terremoto era como se fosse um dia, porque muito dos escombros, de 100% dos escombros, apenas 5% tinha sido removido. Então, a gente tem aquela música, o Haiti aqui não. O Haiti não dá para comparar o Haiti com o Brasil, com a pobreza. A pobreza do Haiti não compara-se com a pobreza brasileira. A pobreza brasileira existe, mas lá tem uma absoluta, total, extrema pobreza. Os haitianos vivem com menos de $1 a dia. Então, o impacto na minha vida, quando eu cheguei pela primeira vez no Haiti, foi enorme. Eu cheguei de 5 horas da tarde, 5 horas da manhã. Aqui 5 horas da manhã não tem ninguém. Chegou lá, muita gente na rua, Natália. Eu fiquei sem entender que chegou cedo para descansar, né? Sim. Muita gente na rua, transeunte e tal. 5 horas da manhã, meu irmão. Que é isso? Eu disse, não, os haitianos, os primeiros raios do sol, eles já vão para a rua para a busca de comida, ter o que comer, pô. Então o impacto é muito forte para você ver. E olha que estavam no processo de reconstrução do Haiti. E hoje em dia a realidade do Haiti é o país, veja como é engraçado, Caribe, é uma ilha, Haiti e República Dominicana. República Dominicana, para quem já foi, é totalmente diferente. É como se fosse um país à parte, totalmente uma realidade dispara, total. E então, a experiência do Haiti marcou muito minha vida de forma muito indelével mesmo, assim, quando vocês elaboraram um texto sobre os invisíveis. Então, foi um pouco isso assim, ó, a gente tem que permitir que os haitianos reconstruam o seu país pelos próprios haitianos. A ajuda de fora é muito boa. A ajuda internacional, das ONGs, das Forças Armadas, no processo de reconstrução é muito bom. Mas a gente tem que dar condições para que os próprios haitianos reconstruam o seu próprio país, porque são os haitianos que têm que construir o seu país. Devolver a dignidade. Ergam a sua bandeira. Que eles possam erguer a sua própria bandeira. Olha, você vê como passou rápido, né, Pedro? Já passou mais de uma hora. É a coisa que a gente vê aqui e vê que o tempo, quando a gente bebe da cultura, né? E é o que nós estamos tendo aqui nessa reunião, nesse podcast magnífico. É, mais uma vez, perceber que as palavras trazidas com responsabilidade têm poder. E as irresponsáveis fazem mal. Então, com essa fala, eu transmito aqui o fechamento, aqui eu deixo a palavra para o nosso convidado para falar um pouco mais do que fecha o sentimento, para nós termos isso como o recado de Leonildo Cruz, nessa sua nova obra que está para se pôr como um seriado, como uma base que vai retratar a realidade nos seus pormenores, e também dar a palavra a todos aqui na mesa para dar o seu fechamento e agradecer. Eu já adianto meu agradecimento. Eu estou muito feliz de tê-lo conosco. Calbi, Natália e Pedro, Canapé Podcast. É um prazer estar com vocês. Desde que recebi a notícia que o projeto está aprovado pela Ancine, o primeiro espaço que eu estou comunicando é com vocês. Estou muito feliz de estar com vocês e dizer que brevemente a gente vai voltar a viajar a todos os países da América Latina. Vai voltar aqui também. E voltar aqui também. E dizer, colocar já vocês aí como um apoio cultural do projeto, certo? Muito obrigado, Ale. Convite feito, certo? Convite aceito, certo? Viu? E é um projeto audacioso, de muito compromisso com a verdade, com a democracia. Inclusive, eu amo muito a América Latina. No filme eu já viajei todos os países, então voltar novamente a cada país. E em cada episódio vai ter um filme, vai ter uma história ficcionada. Então a responsabilidade é muito grande. A expectativa está muito grande em cima de nós.
E o que vocês podem esperar é entrega e fazer uma boa série de televisão que vai marcar a filmografia latino-americana. Eu só agradeço a vocês. Veio num bom momento para anunciar, que eu soube da notícia ontem, então tá quentinha, né? A Ancine acaba de aprovar o projeto. O patrocinador será a Petrobras, então a gente vai fazer um bom trabalho e dizer para vocês que o meu compromisso enquanto cidadão desterritorializado, latino-americano, cidadão do mundo, é defender a democracia no Brasil, na América Latina e contra todo tipo de ditadura. Muito bem. Muito obrigado. Olha, Estou ansiosa. Agora, Natália, vamos pronunciar. Nós temos esse compromisso e esse aceite, não é? Eu acho que esse convite foi um convite muito belo, muito bonito, e agradecemos e aceitamos, sim, acompanhar nesse projeto. O que você precisar, nossa mesa está pronta para falar do seu projeto, do seu retorno, e dizer que estamos juntos, estamos em pé e à ordem para trabalhar nesse projeto. Ok. Então o convite está aceito. Eu acho o seguinte, sabe, Calbi, já que a gente está, infelizmente, encerrando nosso mais um capítulo, né, desse nosso canapé, essa mesa ela traz muitas surpresas, né? E assim, vendo Cleonido falar aqui na sua frente, você vê que os olhos de Cleonido chegam a brilhar, né? O pessoal que está nos assistindo, se tivesse aqui, iam ver, né, a emoção, né, que você nos passou. Tem que segurar. É um cara que saiu de um infarto em 2024, tá aqui vivo, tá aqui brigando, né, para entregar mais um trabalho para a população brasileira, né, para a população latino-americana. Isso mesmo. Isso é emocionante, rapaz. Fazendo a diferença, meu irmão. Eu quero lhe parabenizar, né, que você continue na sua trajetória, né, de cineasta, de produtor, de brigador, né, e pra gente é muita satisfação. Eu realmente, assim, eu sou mole, às vezes eu choro também. Então, Cleonido Zagueiro, mas, bicho, todo sucesso do mundo pra você, Cleonido. Obrigado. E a gente tá aqui porque você precisar também. Transmito o carinho de meus colegas aqui. Vou lhe dar um abraço no final. Agora a Natália fala também. Não, muito obrigada. Não esperava, foi uma surpresa a sua presença. Quando o Calbi falou, eu disse, meu Deus, tô bastante curiosa com esse pedaço da nossa história. No silêncio, como é que você vai reportar aqui para os meus filhos e para essa nova geração? Muito obrigada. Eu que agradeço e tamo junto e misturado. Vamos embora. Deixa eu dar um abraço para finalizar aqui esse negócio. Obrigado, meu Deus. Meu irmão. Valeu. Obrigado. Obrigado, Calbi, Natália e Pedro, Canapé Podcast. Viva!